Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième journée du Forum Égalité. Ce matin, au programme 2 tables rondes, la première s'intitule « Femmes et sciences, comment promouvoir un égal accès aux formations et aux carrières scientifiques » animée par Seu Neves, journaliste, grand reporter pour le Diário de Notícias et qui sera accompagnée d'une étudiante doctorante en géographie sociale à l'Université d'Angers, Myriam El Béchir Mbarka. Mais avant, j'appelle à nous rejoindre sur scène Christian Robledo, président de l'Université d'Angers. Obrigada. Mesdames et messieurs, Senhoras e senhores, caras colegas e caros colegas, caras amigas e amigos, estou muito feliz e honrado em abrir esta jornada de estudos e reflexões no âmbito do Fórum Igualdade. Essa inscrição do Fórum Igualdade na nossa agenda anual do mês do gênero, organizado pela Universidade de Angers desde 2017, é uma ilustração forte nesses momentos sombrios da idade europeia, antes de tudo fundada na igualdade de cidadãos europeus e Estados-membros. E por quê? Simplesmente porque essa ideia europeia traduz-se nas ações políticas da cooperação entre os nossos Estados. A guerra da Ucrânia nos mostra também que os princípios de democracia, liberdade e igualdade, que nos pareciam valores adquiridos no nosso continente, fragilizaram-se por uma vontade de um homem que não os compartilha, provavelmente de alguma forma, e devem ainda ser defendidos. Desta forma, o Fórum Igualdade para a Igualdade de Gênero na Europa nasceu dessa vontade comum da França e Portugal de identificar e promover as melhores políticas e boas práticas da sociedade civil, permitindo progredir juntos em direção a uma justa representação das mulheres e minorias de gênero. Presidente de universidade que sou aquele que vai garantir a liberdade acadêmica, fundamento da transmissão do saber e da liberdade na investigação. As universidades têm uma responsabilidade particular quando se trata de fazer com que a investigação e a formação são progredidas. Eu, pessoalmente, tenho e sou orgulho de estar no topo de uma universidade na área do estudo de gênero. Universidade piloto, graças ao caminho traçado pela professora Christine Barr, que hoje irriga um grande número de trabalhos efetuados na nossa universidade, permitindo a criação de um Master Estudos do Gênero, dirigido pela Naema Anafi. Nossa universidade, que pode se orgulhar de abrigar o Centro de Arquivos do Feminismo ou ainda os arquivos de Benoît Groult, verdadeira riqueza documentária em termos de investigação. Todavia, estou consciente que nossas universidades, mesmo promovendo no âmbito da sua missão a igualdade de gênero, estamos longe de termos atingido a igualdade em matéria de responsabilidades no topo das nossas organizações. Desta forma, embora os progressos certos durante as últimas eleições de presidentes e presidentes de universidade na França, apenas 20% dos mesmos são mulheres. O assunto é complexo, num contexto eletivo e não de nominação. Assim, uma constatação de maneira geral, quando uma candidata é oposta a um homem, é ela que é eleita. Assim, existe um verdadeiro cuidado ao acesso nas funções de professores de universidades, quando a paridade é quase perfeita no nível de contratações, no nível de professores. Um estudo interno na Universidade de Angers mostra que há uma diferença importante em termos de remuneração entre homens e mulheres, embora a grade salarial idêntica na função pública francesa, o que traduz, então, uma situação desigual das mulheres e dos homens em relação ao trabalho e às responsabilidades. Há também o acesso aos estudos superiores, uma verdadeira ausência de mixidade nas fileiras, tratando-se de fileiras ocupadas por mulheres e no inverso. É uma constatação total e justifica
significa as medidas fortes para atingir este ideal de uma igualdade verdadeira. Esperemos que as mesas redondas organizadas nesta data nos permitam de progredir juntos. Agradeço a atenção de todos. Bonjour. Bom dia, eu vou falar português. Meu nome é Céu Neves, sou jornalista portuguesa do Diário de Notícias e estou aqui a moderar esta mesa redonda. O tema é as mulheres na ciência, uma área aparentemente onde poderia haver mais paridade, igualdade entre homens e mulheres, porque o que os estudos provam é que quando as mulheres têm as mesmas condições e quando são avaliadas, normalmente elas chegam mais acima, digamos assim. O problema é que aqui não se trata só dessa avaliação objetiva, poderei chamar, mas há outras características, outros fatores que intervêm depois na carreira, na investigação. As pessoas que têm aqui têm experiências na área do ensino, da investigação, também na área das empresas e vão dizer se de facto o que é que se passa a nível da ciência. Mas só para vos dar um exemplo, em Portugal 61% dos diplomados com curso superior são mulheres. Mas depois vamos ver como é que essa distribuição se faz a nível das empresas e também a nível das áreas que estudam, e essa distribuição já será diferente. Isto, de uma maneira geral, passa-se em geral até pelo resto da Europa. Então vou apresentar aqui as pessoas que vão participar no painel e vou seguir a ordem das cadeiras, digamos assim. Temos primeiro Stéphanie Bonneau, ela é investigadora do Laboratório Jean-Pierre e também supervisiona as políticas, digamos assim, pedagógicas, e ela é, portanto, Stéphanie... Não, pronto, enganei-me, peço desculpa. Então vou começar pela Sylvie. Portanto, a Sylvie é a diretora adjunta do Departamento de Relações Públicas, Políticas e Exteriores do Campus França. Segundo me explicou, portanto, aqui acompanham tanto estudantes como professores a nível da mobilidade interna. É doutorada em Biofísica Molecular, portanto, mas tem esta participação no apoio aos estudantes. Depois temos Maria Teresa Freitas, que é investigadora e, portanto, é presidente da empresa GO, que IRT Genetics, não sei se exatamente, tem ali a informação e, no fundo, o que fazem, além de fazerem, portanto, investigação na área da genética, fazem também o tratamento de informação, de dados na saúde e nesta área. Portanto, a sua área é a Engenharia e Computação, é também professora no Instituto Superior Técnico, que é um instituto habitualmente muito frequentado por homens, não sei se mantém esse rácio, digamos assim. Depois, então, temos a Stéphanie Bonneau, que assim é investigadora do Laboratório Jean-Pierre e também está professora na Sorbonne e aí ocupa-se muito das questões pedagógicas e também já presidiu áreas na própria Sorbonne, é do Departamento de Física, presidiu áreas que têm a ver com a igualdade, não só a igualdade entre géneros, mas outro tipo de igualdades, outras minorias. E temos também a estudante Marianne, que eu tenho dificuldade em Marianne, pronto, eu estou a produzir, é o último nome. O primeiro é Elbichir, não sei se é assim que se pronuncia ou não. É estudante, está a fazer o doutoramento em Sociologia, em Geografia Social. E de Itália temos a Lúcia Martinelli, que é presidente da Plataforma Europeia das Mulheres Investigadoras, é também investigadora em Biologia e, portanto, é a investigadora principal do Museu Ciência. Portanto, são áreas que, e vão dizer da vossa experiência, habitualmente não têm muita participação de mulheres. É isso que depois vocês poderão explicar. E então começaríamos por falar um pouco da vossa experiência, como é que é sentida essa igualdade de género e o que é que falta fazer. E, portanto, eu passo a palavra primeiro aqui para a Sylvie. E muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. Represento hoje a agência Campus France, que é a agência que promove o ensino superior francês no exterior, acolhida, mobilidade internacional. Nós cuidamos principalmente da mobilidade de estudantes, de investigadores
E as pessoas que chegam, temos 6 milhões de estudantes que estão na mobilidade e a França é o 6º país de acolhida, depois Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Rússia. Na mobilidade internacional em França, temos 368 mil estudantes inscritos, 68% inscritos na universidade. Dentre esses estudantes, se olharmos a origem, o sexo dos estudantes que estão em França, observamos que a África do Norte, 50% são mulheres que vêm da África do Norte, da África subsaariana, 43%, na União Europeia, 62% são mulheres fora da União Europeia, e como é o ano França-Portugal, Portugal são 60% que chegam mulheres estudantes na mobilidade, e nas Américas, 55% na América do Sul e um pouco menos na América do Norte. Em média, 52% dos estudantes em mobilidade chegando à França são mulheres. Se observarmos de mais perto na União Europeia, que é a primeira zona de origem dos doutorandos, 28% do total emana da União Europeia, África do Norte, 20%, Ásia, 18%. No ensino superior francês, as mulheres na formação científica de 41,3%, com 1,3% de aumento nos 10 últimos anos. Quando olhamos os efetivos nas classes preparatórias das grandes escolas na área científica, as mulheres contam 31%, 21% nas escolas de engenharia, e os diplomas universitários de tecnologia científico, as mulheres são representadas à altura de 23%. Como se dizia há pouco na universidade, as mulheres representam 58%, muito presentes nas formações de saúde, 66%, mas a feminização continua fraco nas áreas das ciências fundamentais, aplicadas, e todas as técnicas de atividades físico-desportivas, onde representam 28% e 32%, respectivamente. Se observarmos a nível internacional, na investigação, observamos que a progressão do número de mulheres é impressionante, mas esse peso é variável. 54% de mulheres na Argentina contra 16% no Japão. E quando observamos a evolução entre 2007 e 2017, num espaço de 10 anos, para alguns países onde encontramos estatísticas, houve um aumento da proporção de mulheres de 4,7% em Suíça e 3,8% na Bélgica. Para concluir, em França, a participação de mulheres em certas áreas, saúde, química, atingimos a paridade, estamos além 63% de representação das mulheres na indústria farmacêutica e química, com 54% na química. Todavia, tudo que é relativo à aeroespacial, energia nuclear, tecnologia de transportes, temos menos de 20% de população feminina e 16% na área aeroespacial. Era um contexto para dar-lhes números para alimentar nosso debate. Obrigado. Muito obrigada. Esses números serão precisos e depois vamos tentar perceber porque é que isso acontece. Passa então a palavra a Ana Teresa Freitas. Bom dia a todos. Acho que já tenho som. Sim. Eu venho então na minha intervenção falar um pouco de uma escola de engenharia. Eu sou engenheira eletrotécnica de formação, logo numa área onde há
havia na minha altura, quando entrei na universidade, poucas mulheres e continua a haver poucas mulheres. No Instituto Superior Técnico em Lisboa, que é a maior escola de engenharia do país, nós temos à entrada um número relativamente balanceado de rapazes e raparigas e, obviamente, assistimos ao mesmo fenómeno de que temos mais raparigas concentradas em áreas mais ligadas às biologias e menos ligadas às áreas das engenharias informáticas, engenharias eletrotécnicas. Mas, do contexto da investigação, o que é bastante interessante é que, na realidade, na admissão nas carreiras de investigação, nós temos igual número de homens e mulheres no início das suas carreiras de investigação e o mesmo acontece no início das suas carreiras como docentes universitários. Isto é, ao nível do professor auxiliar, tem havido um esforço muito grande da escola em tentar recrutar o mesmo número de homens e mulheres, pelo menos haver um balanço. O que é grave é que, a partir do momento em que entram para a carreira docente ou para as suas carreiras de investigação, a progressão não se faz da mesma forma. Isto é, o número, mesmo em departamentos em que há partida, como por exemplo um departamento de engenharia biológica, onde à partida há mais mulheres do que homens, quando se chega aos níveis dos quadros superiores e de gestão e de nível de catedrático, há muito mais homens do que mulheres. Logo aí vê-se um diferencial muito grande na carreira. A universidade tem feito algumas ações por forma a proteger ou pelo menos a estimular a carreira das mulheres e a sua progressão, em particular no apoio na maternidade, durante o período da maternidade. Estamos a falar de jovens que a da altura veem as suas carreiras bastante impactadas pela maternidade. Achamos que as medidas que tomamos não são suficientes, não desta forma, teremos que vê-las de uma forma um bocadinho diferente, porque não estamos a ver impacto. O que eu posso falar da minha carreira em particular, eu fiz engenharia eletrotécnica, depois fiz um doutoramento em engenharia informática, trabalhei muitos anos na área da engenharia eletrónica, logo uma área extremamente dominada por homens. Nunca senti um grande estigma na área da investigação. Acho que na engenharia e nas ciências exatas as pessoas são muito valorizadas pelas suas competências. Nunca senti um grande estigma por ser homem ou mulher. Mas nos últimos 10 anos, logo eu sou docente há 30 anos, nos últimos 10 anos decidi ir para a indústria e montar uma empresa que começou por ser uma startup no contexto da universidade. Hoje em dia é uma empresa que inclusive faz parte de um grupo italiano. Mas aí quando eu entrei na área da gestão e no mundo dos negócios, pela primeira vez eu talvez tenha chegado a casa e tenha dito: o mundo foi desenhado por homens. Tive um conjunto grande de confrontos na forma de gerir, nas atitudes, como é que o mundo esperava que eu me comportasse como gestora, que não fazia qualquer sentido para mim, e eu mantive a minha forma de trabalhar e ainda continuo como CEO, por isso deve ter funcionado. Posso também acrescentar que eu acho que nós trabalhamos muito em Portugal com jovens e tentamos alertar as raparigas ali à volta dos 14, 15 anos, para motivá-las para virem para as áreas das tecnologias. Eu acho que é muito tarde. Acho que esta motivação tem que começar mesmo muito cedo. Se calhar temos que inverter uma coisa aqui no mundo, que é os professores do pré-escolar e os professores da primária deveriam ter também igual balanceamento entre homens e mulheres. Temos demasiadas mulheres na pré-primária, demasiadas mulheres na primária, e deveríamos ter um balanço entre homens e mulheres, porque o que eu vejo lá em casa, e aqui posso dar o meu exemplo familiar, nós temos 4 filhas, 3 engenheiras e uma economista, e desde sempre que nós abordamos o tema da engenharia como uma coisa extremamente natural, era natural elas serem engenheiras, tanto que a mais nova um dia, num programa de motivação, de vocação na escola, perguntaram: então não queres vir ao programa? E ela respondeu simplesmente aí com 10 anos: não, eu vou ser engenheira.
Por isso, já estava no mindset. Eu acho que é um trabalho que se tem que fazer muito cedo nas escolas. Eu posso-vos dar outro exemplo. Eu participo muitas vezes em Portugal, junto com a Microsoft, em programas de aliciar jovens para o mundo da computação. E houve um dia um professor da primária que chegou junto de nós, muito feliz, e disse: na minha turma, eu estimulo a participação dos rapazes e das raparigas na área da robótica. Nós estamos a montar robôs e, olha, os meninos programam os robôs e as meninas desenham os vestidos. E eu fiquei a olhar e disse, não, nós não temos que trabalhar com os jovens, nós temos que trabalhar com os educadores, porque se nós trabalharmos com os educadores, os jovens seguem o seu caminho e escolhem as suas carreiras sem qualquer limitação. Obrigada. Muito obrigada. Aqui estas duas intervenções já nos dão bastantes pistas. E vou então agora passar à Stéphanie, que nos vai então falar também da sua experiência. Obrigada. Muito obrigada. Me chamo Stéphanie Bonneau, sou física, professora na Sorbonne Université. A física não é conhecida por ser uma disciplina feminizada, mas durante 4 anos fui vice-presidente dos recursos pessoais e igualdade pessoal na Sorbonne Université e hoje vice-presidente de formação e vida estudantil, o que me possibilitou de ter uma visão global. Então, não vou já repetir o que já foi dito. Podemos observar o que chamamos uma espécie de topo e paredes laterais extremamente fortes, com disciplinas e profissões femininas e outras não. Quero discutir das causas disto tudo. Evidentemente, é complexo, multifatorial. Me parece que há alguns parâmetros que podemos abordar. Falamos muito de autocensura, são parâmetros que também acontecem. As mulheres se autorizam poucas coisas, nós fomos acostumadas a nos autorizadas a intervir em algumas coisas, então nós temos que mudar isso e nos acostumar com essa autorização interna e ser obrigadas a trabalhar com figuras de identificação que permite a quaisquer mulheres, seja qual for sua idade, a se autorizar a abrir portas que não fariam de maneira espontânea. E de que maneira podemos falar? Já se falou da maternidade, a carreira das mulheres. É uma dificuldade, me parece que todas as mulheres mães vivenciaram isso e podem atestar. Parâmetros mais complexos a levar em conta e que estão à origem disso tudo são a representação que cada um e cada uma pode se fazer do que é um homem, do que é uma mulher. Uma informação, por exemplo, que no início deprimiu-me muito, que os estudos sociológicos me confirmem, por favor. Os estudos mostram que mulheres não são tão generosas em relação às mulheres. Eu lembro-me de ter lido um estudo, a avaliação de um artigo que tinha sido artificialmente firmado ou por um nome masculino ou feminino ou inicial, enviado a avaliadores, homens e mulheres, e tantos os homens quanto mulheres avaliaram de maneira desfavorável ou deram notas inferiores quando era uma mulher. Em todos os concursos, por exemplo, não é um elemento suficiente, é preciso sensibilizar e entender essa construção social da imagem de homens e mulheres naquilo que eles são na sua identidade social. Uma história que em inglês funciona um pouco melhor em inglês, mas eu vou contar em francês e que mostra um pouco, ilustra essa situação. Escutamos muitas vezes, talvez vocês já tenham escutado, um homem e seu filho têm um acidente grave de carro, o homem morre, o filho é transportado ao hospital em urgência, ele é acolhido por um cirurgião que diz: não posso cuidar dessa criança, é meu filho. Normalmente, quando se conta essa história, em alguns segundos se diz: não é possível porque o pai morreu. Na realidade, esse cirurgião, se diz cirurgião em português e em francês, e era a mãe.
na verdade. É a dificuldade que nós não temos consciência a se autorizar a mesma coisa para mulheres e homens. Isso leva a uma série de procedimentos, e talvez eu também faça parte, desde dar mais a palavra a meninos quando se fala de ciências, que também podem se traduzir, por exemplo, uma estudante brilhante vai se aconselhar a fazer a agregação para ir dar aulas na escola, sendo que os meninos vão ser mais influenciados a prosseguir estudos longos. Há uma circunspecção quando é um trabalho de ensino para um menino. Tudo isso é muito estudado. Os sociólogos fizeram um trabalho importante já nos últimos 10, 15 anos, mas coletivamente é difícil nos apropriarmos, e esses 4 elementos, então, fazem parte do plano de igualdade que estamos tentando colocar em prática na Sorbonne Université, a medidas concretas, mas há também mentalidades que devem ser modificadas. Era o que eu gostaria de transmitir nesta minha fala. Muito bem, obrigada. Então agora vou passar a palavra à Lúcia Martinelli, que nos fala então de Itália, pela sua experiência e na plataforma também onde está inserida. Obrigada. I'm very glad to be here with you. Estou muito feliz, eu tenho muito gosto de estar aqui. Desculpe que estou somente virtualmente convosco. Sorry, I was listening to the translation. Eu estava a ouvir a tradução ao mesmo tempo. A senhora pede desculpas. Eu sou cientista, biologista nuclear, e eu trabalhei minha vida inteira em laboratórios de genética. Mas hoje estou aqui para apresentar a Plataforma de Mulheres Cientistas. E eu sou a presidente desde junho. Essa plataforma é uma organização desde 2005. Tem mais de 100 redes de mulheres, incluindo estudos de gêneros de 40 países, promovendo ciências humanas. É uma massa crítica que vamos participar do debate europeu para saber quais são de participar na investigação europeia. Na administração, de junho a 12 representantes de mulheres cientistas de diferentes disciplinas de 9 países, Portugal, Lituânia, França e Alemanha, entre outros. Para promover essas oportunidades, a plataforma é um vínculo entre as mulheres cientistas e as políticas europeias para salvaguardar a excelência europeia. Para ser uma voz à comunidade das mulheres cientistas, a ação principal dos trabalhos é responder à consultação europeia. Vamos prestar muita atenção às práticas boas e mais das políticas de oportunidade igualitária e implementação em todas as áreas de investigação das diferentes instituições. A plataforma pode ser um fórum onde os coletivos dizem respeito das comunidades femininas e devemos partilhá-las e disseminá-las para
na área de investigação. Pode imaginar que os números de individuais de participantes oferecem muitos contatos na Europa inteira. Isso faz com que possamos fazer pesquisas, estudos, investigações, inquéritos para os deputados europeus. Evidentemente, esta rede é uma fonte de know-how com pessoas que podem participar de projetos fundados pela União Europeia, a rede Marie Curie e outras coisas relacionadas com a questão da igualdade. Integração das análises de gênero e em pesquisa, em investigação. Penso que podemos entrar em mais detalhes sobre isso durante a discussão da mesa redonda. Muito obrigada, Lucília Martins. Eu já agradeço vocês terem sido bastante sucintas na vossa apresentação. Vamos então às questões. Em relação à Sylvie, portanto, traçou um quadro que eu penso que é o quadro que se passa um pouco por toda a Europa, sobretudo aqui na Europa. Eu queria perguntar, vocês tentaram perceber porque é que as raparigas vão mais para as áreas das ciências sociais e da saúde e os rapazes mais para as tecnologias e para as engenharias? Tentaram perceber isso? Essa situação tem vindo a mudar ou não? Mantém-se ao longo dos anos? Alors, on n'a pas forcément... Não é que não tentamos compreender, mas devemos encontrar informações e apresentá-las. Podemos analisá-la, claro, também. Mas Campus France tem a gestão de vários programas, dos quais o programa Eiffel, que é um programa de excelência. No correr dos anos, porque temos mais de 20 anos de experiência com esse programa, uma evolução do número de pessoas que ganharam esse prêmio. No entanto, esse número foi... Tudo isso depende do número de candidatos. E durante os anos, isso que é interessante, vimos uma evolução deste número. Tínhamos 30% nos anos 2000 e agora temos mais de 34% de candidatas. Então, conseguimos incitar, buscar este público. Estou a falar somente do setor engenharia e ciências, no nível doutoramento. No que diz respeito às pessoas que receberam o prêmio, passamos de 29% de mulheres em 2001 a 35,5% em 2021. 2021. A intérprete se corrige. Os ministérios das relações externas, dos negócios externos, estão muito ligados esses últimos anos à paridade entre homem e mulher. Somos vigilantes, prestamos atenção com esta proporção, para manter esta proporção. Um ponto que gostava de adicionar em relação a esse programa é que no nível Master estamos em 2021 a 35,5% de mulheres e no nível de doutoramento as candidatas há mais candidatas do que candidatos. E no prêmio temos mais de 50% de mulheres no doutoramento e receberam o prêmio era 41% em 2021. Então, há uma progressão para estas bolsas, ou seja, o prêmio é uma bolsa. Há uma progressão, mas de qualquer forma devo notar que é na ordem dos 5% em 20 anos. Portanto, para atingir a paridade
vai demorar um pouco mais. Pela intervenção da Ana Teresa, dá a entender que, porque é que, por exemplo, tem o seu caso em que os filhos foram para a engenharia, eu, por exemplo, tenho meus casos em que os meus filhos não foram para a minha área, portanto, isso é bastante relativo. Mas, de qualquer das formas, podemos falar, isto é um pouco provocatório, mas podemos falar que as mulheres têm mais apetência, os alunos, para determinadas áreas? Até porque depois esta situação pode até começar mais ou menos bem, mas depois termina mal em termos de paridade. Eu acho que assim, apesar de ser engenheira informática, eu trabalho hoje em dia numa área que é a área da genética humana e nós sabemos que as pessoas, os vários seres vivos têm genes que se expressam de forma diferente e que lhes dão características diferentes. Provavelmente as mulheres têm uma maior apetência para o cuidar, uma maior atenção ao outro, e isso faz com que gostem de atividades onde haja mais interação entre seres humanos. Pode levar a que tenham uma tendência de procurar formações onde essas componentes são mais exploradas. O que nós na engenharia informática tentamos desmistificar é que estar a desenvolver software hoje em dia é estar a trabalhar em todas as áreas da sociedade. Na realidade é uma preocupação muito grande não termos mulheres nas áreas das tecnologias, porque estamos num mundo cada vez mais tecnológico, o que quer dizer que o software com que nós interagimos deveria ser um software que tem que olhar com cuidado a todos os géneros que existem na sociedade. Mas há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. A palavra computer, o computer, veio das mulheres que faziam os cálculos antes de existirem os computadores que nós conhecíamos hoje em dia. Elas eram as computers, eram essencialmente matemáticas, estatísticas, que desenvolviam toda essa computação. Os primeiros cursos de informática no país, em Portugal, o primeiro curso na Universidade Nova de Lisboa, tinha 60% de mulheres. O que quer dizer que este facto inverteu-se a partir do momento em que começou a aparecer os computadores pessoais e onde esse tipo de tecnologia começou a ser oferecida aos rapazes antes de ser oferecida às raparigas. Como é uma prenda interessante oferecer isto a um rapaz e oferecer uma boneca às raparigas. Porque quando tudo era baseado na matemática, havia muito mais mulheres na área da computação do que homens. Logo, não pode haver aí, não houve uma alteração genética desse facto. Okay? Logo, eu acho que tem muito a ver com uma exposição e uma forma de explicar a tecnologia desde muito cedo. E da exposição em que os dois géneros têm à tecnologia desde muito cedo. Portanto, a Ana Teresa aponta para uma questão, sobretudo, de educação. A Stephanie falou na questão, por exemplo, da maternidade. Será esse um obstáculo? O dia 11 de fevereiro é o Dia Internacional para as Mulheres e Meninas na Ciência. E o ano passado eu fiz uma série de entrevistas. Eu tento não fazer perguntas diferentes a homens e mulheres. Às vezes não é fácil, porque também estou contaminada por preconceitos. Desde sempre, mas, portanto, faço normalmente as mesmas perguntas e, sem que eu tivesse dirigido a pergunta para esse fim, as mulheres cientistas perguntavam qual é o principal problema que sentem, era a questão da maternidade, conciliar, de facto, o trabalho com os filhos, e isto, sobretudo, foi o ano passado, numa época de pandemia, e que continuamos a viver, e, de facto, isso ainda se tornou mais agudizante. Eu percebi pela sua intervenção que, de facto, é aqui a questão das representações sociais que pode influenciar esta decisão depois, mas haverá também outros obstáculos. Eu gostaria de tentar perceber dos alunos que recebem lá na Sorbonne e, posteriormente, quais são esses obstáculos para que as mulheres não evoluam para determinadas áreas ou para não progridam na sua profissão. Acho que há aspectos concretos nos quais podemos agir imediatamente e acho que temos que nos apoiar, então, nesses aspectos e outros mais culturais, vinculados a aspectos sociais, e aí temos que nos inscrever num prazo mais longo. A maternidade é um obstáculo na carreira de investigadores e investigadoras. Tem poucos estudos neste assunto, mas tenho
um estudo que li da Sociedade de Investigação no Japão, que tem uma redução de mulheres na faixa dos 40 anos, mas recuperam o atraso depois que as crianças crescem. Então, tem uma correlação interessante na produção científica e ter crianças pequenas. Agora, essa idade corresponde à idade de promoção de professores. Então, afasta essas mulheres de possibilidade de profissão, porque mesmo se elas trabalham mais do que os homens, como foi dito, é tarde demais, elas não têm idade para ser primeiros presidentes. Isso é não dito e é uma pena, porque nós poderíamos ter uma ação imediata e me parece relativamente simples. Depois disso, há representações que levam à autocensura, avaliações diferenciadas conforme a pessoa, o tipo de pessoa que estamos avaliando o caso. Gostaria de dizer que as duas coisas são vinculadas. Quando se fala em autocensura, ela torna-se racional quando se tem menos possibilidade de ter êxito, porque se é mulher e é preciso fornecer, é difícil dar todos esses elementos. Esses parâmetros são certamente vinculados por uma estratégia de pequenos passos. Resolver aquilo que é possível resolver facilmente, aquilo fará evoluir as situações e nestas novas situações haverá novas coisas a serem evoluídas. É a estratégia que eu tento colocar em prática em Sorbonne Université, mas não posso dizer-lhes de maneira afirmativa se é a acertada. Muito obrigada. Então, perguntava à Lúcia se, uma vez que está nessa plataforma, eu percebi que também fazem avaliação desse organismo de investigação, não? Posso-lhe perguntar se elege algum organismo ou algum país em termos de boas práticas e políticas, ou que estará mais bem posicionado nessas boas práticas? É possível fazer essa pergunta e obter uma resposta? Penso que para encontrar todos esses dados é muito interessante ter um documento importante da comunidade europeia. Os números de novembro passado tivemos os números de 2021. De forma geral, os países do norte da Europa estão em melhor posição. É sempre difícil ler números, porque é preciso, ou seja, quero dizer, interpretar, diz ela. Alguns anos atrás, na Espanha, na academia, investigação, havia muita mulheres professoras. Sim, isso é ótimo, uma boa progressão, mas por quê? A esse número mais alto, esse aumento, porque os homens preferem trabalhar em lugares e sítios onde são melhor paga. É difícil, algumas vezes, interpretar os números. De qualquer forma, como já foi dito antes de hoje, vejo que essa situação é similar na Itália, em Portugal e na França. De forma geral, podemos dizer que alcançamos, na Itália, por exemplo, 59% dos estudantes universitários são mulheres. Mas se olharmos a questão científica, há somente 60%. E nas instituições científicas, 22%. Evidentemente, depois da universidade, a presença das mulheres na investigação reduz-se. Um professor em 5 é mulher, e os diretores da universidade, 7% somente. No meu país, é difícil
difícil interpretar nos números, mas elas nos dão informações interativas para que possamos trazer uma interpretação boa, correta. Muito obrigada. Temos aqui uma aluna, uma estudante, é doutoranda em Geografia Social, portanto não vou perder a oportunidade para explicar o que está a fazer e também, desde já, perguntar porque é que ela escolheu esta área, que no humanísticas sociais, normalmente mais de 70% são de facto mulheres. Merci beaucoup. Muito obrigada. Estou fazendo doutorado no terceiro ano de Geografia Social na Universidade de Angers e, especialmente, trabalho com a comunidade marroquina residente em França ou pessoas de origem marroquina e me parece que a relação de gênero é extremamente interessante quando se estuda o espaço. Seria interessante fazer um link entre espaço e comportamentos de gênero para saber de que maneira podemos mudar. Poderia dar até um pouco mais de detalhes sobre o assunto do meu trabalho. Gostaria de agradecer a intervenção de cada uma e gostaria de abordar alguns pontos que foram citados na fala de cada uma. Falaram da necessidade de trabalhar sobre figuras de identificação. Eu acho muito interessante. Podemos passar por um trabalho no programa das escolas, como o exemplo que a senhora deu, a participação de mulheres na área aeroespacial. O percentual é de 16% de mulheres. Será que, como nós vimos sempre, astronautas homens e não mulheres? Talvez seja uma problemática de identificação. Também foi citado em termos de identificação. Nós, moças, mas homens, quem sabe, sempre temos necessidade de uma figura, de uma imagem para nos identificarmos, para nos sentirmos mais motivados, termos coragem, especialmente, nomeadamente na área científica. Será que as senhoras pensam que um trabalho a respeito dessa problemática, se tivermos que valorizar os trabalhos e o trabalho escolar das mulheres, será que é feito da mesma forma em todas as áreas ou apenas em algumas áreas em particular? E um ponto que me parece extremamente interessante, vocês disseram que as mulheres não são pagas, ou, desculpa, as mulheres não são generosas em relação às mulheres. É verdade, quando faço entrevistas com mulheres e homens, dei-me conta e fiz a mesma constatação, as mulheres não são mais generosas do que os homens. É uma problemática de construção social. E talvez, trabalhando a respeito de fatores de percepção social, é possível um dia criar uma legitimidade de mulheres e isto passa pela área científica. Antes de mais nada, obrigada. Para reagir, 2 segundos sobre as figuras de identificação, como a senhorita falou. Há algumas, por exemplo, estavas falando de astronautas. Todos conhecem a astronauta. Marie Curie, na área científica, todos conhecem. Mas, se tiver mais uma segunda astronauta ou segunda cientista, vocês não vão conseguir. Não é porque uma figura existe que o problema é resolvido. Uma figura é exceção. Tem quase o efeito inverso, porque é tão minúsculo, porque parece uma coisa de estrela inacessível, onde, contrariamente, é preciso saber que ciências são feitas também por mulheres como eu, que não tenho nada de impressionante e não faz mal, porque
isso também é feito por homens que também não são melhores do que eu. E na área científica, homens e mulheres têm seu lugar. A identificação não significa algumas figuras brilhantes, significa uma constelação que se constrói coletivamente. E é aí onde estamos muito longe. O que, com relação ao lugar das mulheres nos livros escolares, mesmo se há esforços que têm que ser observados e sublinhados, eu estou um pouco negativa hoje, porque alguns esforços são feitos, há uma progressão nestes aspectos que se traduz obrigatoriamente de uma certa lentidão. As mulheres estão ausentes dos livros escolares, nas aulas, como professores na área científica, quando se cita um homem. E esforços são possíveis e isso não é complicado, e acho isso também importante. Gostaria de dizer algo mais? Gostava de dizer mais algo? Obrigada. Estou de acordo totalmente com o que foi dito. Gostaria de lembrar aqui que muitos projetos financiados pela Europa diz respeito aos modelos. É necessário mostrar nas escolas as raparigas, as meninas que desejam escolher uma carreira. É importante mostrar as mulheres de hoje, de todo dia, do cotidiano, o que fazem. Estou de acordo, não somente o Prêmio Nobel, mas pessoas, mulheres simples, que estão felizes com suas atividades e investigação. Um exemplo, talvez saibam, Samantha Cristoforetti. Ela é uma astronauta, Astro Samantha, trabalha para a Agência Espacial Europeia e ela também comunica muito bem, muito boa comunicadora. Ela vai às escolas, fala sobre a sua experiência e motiva as estudantes. Ano passado, depois da sua atividade de comunicadora nas escolas também, muitos estudantes, jovens, mulheres, meninas, raparigas, decidiram escolher carreiras científicas. Então, esse modelo é muito importante. Gostava de lembrar alguns aspectos que é preciso levar em consideração. Uma investigação deve ser feita por uma mulher, sobre a mulher, e são os aspectos principais na política europeia. Por quê? É preciso trabalhar na questão cultural e estrutural também, para facilitar a carreira, a presença das mulheres nas ciências e em todas as atividades cotidianas. Muito obrigada. Não sei se querem também, de facto, responder aqui à questão da Marianne. Sim, eu podia acrescentar que concordo que a questão de existência dos role models é muito relevante e nós temos feito na universidade muitas ações nessa área, indo às escolas, mas eu gostava, mas ligando aqui ao que a nossa colega Lucia disse, eu gostaria de deixar uma provocação. Nós falamos muito em ajudar as mulheres a ter maior presença em determinadas áreas. Eu acho, francamente, que nós deveríamos ajudar muito os homens a ter muita presença em áreas onde eles não estão presentes. Porque nessa ajuda nós vamos estar a criar muito mais equilíbrio. Se nós tivéssemos mais homens no pré-escolar a tratar de bebés nas escolas de pré-escolar, mais homens na escola primária,
toda a sociedade estaria exposta a uma cultura muito diferente, que seria transportada para casa, e seriam estas pessoas que não têm que ter percursos excepcionais, têm um percurso normal de uma pessoa na sua vida, que vão influenciar as massas. E eu gostaria de deixar esse repto aqui num fórum de igualdade, que é nós realmente temos que ajudar os homens a estar presente nas áreas onde eles não estão presentes. Quando falamos sobre mudanças estruturais, é isso? Homens também devem cuidar dos mais velhos, das crianças. Então, as licenças de maternidade, se um cientista fica em casa muitos meses, uma cientista, é ruim para a carreira, não vamos a congressos, não publicamos, o trabalho reduz. E, no início, a jornalista disse que Covid mostrou isso. Mulheres cientistas publicaram muito pouco comparado com os homens, os cientistas durante o lockdown, porque as mulheres precisavam cuidar da família, ter cuidado com a família, estar em casa com os miúdos. Então, a carreira foi prejudicada. Então, quando pensamos em mudanças estruturais, quer dizer isto também. Silvia também quer acrescentar alguma coisa? Oui, tout à fait. Donc, j'adhère effectivement. Eu compartilho tudo o que foi dito, especialmente das mudanças estruturais que devem ser colocadas em práticas mais cedo possível e tentar, com estas personalidades, como disse Lúcia, a astronauta, que foi às escolas explicando o seu trabalho para estimular o fato que as mulheres jovens possam estudar na área científica, dirigir-se à área científica. Também se observa a autocensura que se faz às mulheres em relação a si próprias. Houve uma reforma a nível do colégio, dos estudos do secundário, antes do bacalaureat. As mulheres vão pouco mais, eles têm que escolher algumas especialidades, e 41% que vão escolher a fileira matemáticas tem 55% de meninos para física, para química. É a mesma coisa quando se fala de especialidades no digital, são 0,5% que escolhem essas especialidades. É uma autocensura das moças que não se autorizam, então dizem, vou numa fileira mais humanas, de humanidades, do que nas fileiras científicas. É aí que tem que se intervir, organizando colóquios no âmbito até das próprias escolas primárias e depois no ensino secundário, primeiro e segundo grau. Muito obrigada. Eu vou passar o debate para a assistência, mas só que queria-vos dar conta deste pormenor. Há alguns anos entrevistei uma governante da Suécia e ela contou-me que uma pergunta do filho foi: mãe, os homens podem ser presidente neste país ou podem ser primeiros-ministros? Que é uma pergunta impensável, penso eu, em Portugal, França ou Itália. Mas pronto, vou passar então o debate. Se alguém quer fazer alguma pergunta. Queria saber se alguém da assistência, já temos ali uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Será que isto está a ser muito rápido? E não estão aqui as pessoas? Sim, mas falta alguém que ponha o microfone. Consegue... Não sei se consegue ouvir ou se precisa do microfone. Há várias perguntas na sala. Bonjour. Bom dia. Gostaria de
abordar um ponto que foi falado no início da discussão. Fiquei um pouco impressionada que se falou-se de aptitude genética específica às mulheres em relação aos cuidados. Eu não estou nem um pouco de acordo com isso. É vinculado à parte cultural e o tipo de representação que faz com que as mulheres se autocensurem e não vão se dirigir às carreiras científicas e outras e vão escolher de se orientar, como foi dito, em direção à saúde e aos cuidados. Era uma observação mais do que uma pergunta. Não sei como é que foi feita a tradução, mas eu não disse isso. Eu fiz uma provocação e perguntei se havia alguma aptidão para determinadas áreas e a doutora Ana Teresa respondeu que não e deu alguns exemplos. Jamais eu iria pensar dessa forma. Obrigada. Quer fazer alguma pergunta? Estou de acordo com o que acaba de dizer a jovem. Não foi tanto uma pergunta provocadora. Me parece que a senhora presidente... Alguém falou em termos genéticos, foi o que a senhora disse. De fato, que havia predisposições às mulheres de dirigir-se às profissões de cuidados, foi o que eu entendi. Eu não disse que havia predisposições para uma determinada profissão ou para outra. O que eu digo foi que os genes nas mulheres expressam-se de forma diferente dos genes nos homens, como se expressam de forma diferente nas crianças, como se expressam de forma diferente ao longo da vida. Nós temos níveis hormonais que fazem com que determinados seres humanos tenham mais testosterona, alguns seres humanos tenham níveis mais elevados de serotonina, níveis mais elevados de dopamina, e isso no seu fenótipo, reflete-se em atitudes mais agressivas, mais inconscientes, mais cuidadosas. Por exemplo, nós sabemos que nascem tantos homens quanto mulheres. Logo à nascença nós temos em Portugal e na Europa tantos rapazes quanto raparigas e, no entanto, ali a partir entre os 16 e os 20 anos há imensos rapazes que morrem e ficam muito mais mulheres no mundo do que homens. Isto porque durante o período de desenvolvimento da adolescência há toda uma forma de consciência, de risco, que é diferente nos homens e nas mulheres. Eles acabam por ter atitudes mais arriscadas e acabam por ter muito mais acidentes. E essa é uma das principais causas de morte na adolescência. O que eu disse foi isso. Há diferentes construções genéticas, o que não implica que as pessoas tenham que ter um destino pré-definido. Foi só essa questão. Posso falar? Não tenho certeza de compartilhar aquilo que foi dito. Todavia, os comportamentos são como são. Temos que constatar que são diferentes, que a origem dessa diferença, seja ela social ou genética, não sei se seja o fundo da questão, porque assumir um risco, ela não é necessária para ter boas qualidades em ciências ou em técnica. É preciso sair daí. Todas as personalidades poderiam ter o direito a todo tipo de carreira, de interesse na sociedade. E isto é alguma coisa que me pesa, que cada vez, quando se fala de gênero, o gênero é uma construção social e me reenviam para o biológico. É uma evidência, não impede que temos que trabalhar sobre a estrutura da nossa sociedade, dos nossos estabelecimentos, das escolas, de maneira que cada um e cada uma possa fazer aquilo que quer fazer ou quer tornar-se. Não quero. Gostaria que o debate não se entre na questão biológica. Poder ser diferente, as oportunidades têm que ser as mesmas. Merci.
Estou de acordo também. As questões culturais são muito importantes hoje em dia. Penso que, atualmente, nossa sociedade é na nossa sociedade é difícil de tomar decisões. Muitas pessoas não se reconhecem nessa divisão binária de biologia e identificação cultural das pessoas. Então, precisamos considerar esses aspectos também. De qualquer forma, estou de acordo com Stephanie que as políticas europeias são concentradas todos na sociedade, independente do sexo. Então, como as pessoas percebem o gênero ou o sexo, que são duas coisas diferentes, gênero e sexo, é preciso ter a possibilidade de dar à nossa sociedade os talentos, oferecer talentos à sociedade. E isso é o que queremos dizer para oportunidades iguais. Todos precisam contribuir à sociedade oferecendo seu talento. Não devemos deitar ao lixo talentos. Penso que a conexão entre genética e ambiente, nosso DNA e nosso ambiente é muito complexo e muito importante. Hoje em dia, estamos a falar sobre genética e, então, realmente não gosto de falar sobre políticas de oportunidades igualitárias considerando a biologia. Sim, temos mais uma pergunta, sim. Gostaria de convidá-los a dizer que não se pode pronunciar o nome dos intervenientes no início dos debates. Vemos Myriam El-Béchir. Uma reflexão sobre o sexismo nos deveria convidar a ter um espaço cuidadoso. Gostaríamos que o nome de todos fosse citado. Eu citei o nome de todos. O meu problema em relação a Marianne, e citei o Hébert, o primeiro nome. Eu citei os dois nomes da Marianne, e depois acabei por citar apenas o primeiro por uma dificuldade de língua. Mas eu peço desculpa. Não, mas eu disse Marianne e depois disse Hébert. Aliás, perguntei à Marianne como é que se pronunciava o nome delas e como também depois tenho dificuldade em memorizar os apelidos, por isso é que eu não os referi, mas agradeço a sua observação. Mas, alguma questão? Sim. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Posso intervir, por favor? Um minuto, por favor. Christine, vou intervir na próxima mesa redonda. Sou parlamentar, gostaria de fazer uma observação sobre a questão de gênero, genética, comportamento, que é um pouco diferente entre homens e mulheres. É justamente por isso que é preciso que haja paridade em todas as atividades, porque vamos trazer alguma coisa diferente, qualitativamente, riqueza. Não se pode negar as diferenças. Temos que nos dar conta que somos complementares e é por isso que temos que estar juntos, homens e mulheres, todos e todas. Mais uma questão aqui. Bom dia, obrigada pelas vossas partilhas. Eu gostaria de deixar este campo, que é sempre muito conflitual, digamos, e chamar a atenção para as questões do mercado, as questões económicas. Portando-me ao exemplo que a Ana Teresa deu relativamente à questão de que as mulheres, no fundo, é que deram o nome aos computadores, elas eram os computadores, de facto. Quando a lógica comercial do lucro entrou, a atividade masculinizou-se. Esse é um movimento, um processo que nós vemos em
variadíssimas histórias de desenvolvimento. Sei lá, as mulheres, por exemplo, até estavam presentes peço desculpa, no projeto que deu origem à bomba atómica, porque não se esperava dali grande coisa quando a equipa foi constituída. Portanto, eu chamo a atenção por um dado muito particular. Por exemplo, a percentagem de mulheres a frequentar o ensino superior em Portugal, na área da matemática, diminuiu 20 pontos percentuais nos últimos 20 anos. Nos anos 90, elas representavam mais de 60% dos estudantes. Hoje em dia, estão pouco mais de 40%. Ou seja, os rapazes passaram a interessar-se pela matemática. Porquê? Porque a matemática, neste momento, é remunerada e recompensada pelo mercado, pelo desenvolvimento tecnológico que, entretanto, tivemos. Nos anos 90, a única saída profissional que o ensino da matemática ou que um diploma de ensino superior em matemática dava era o ensino. Dali só se ia para professora de matemática. Praticamente a indústria não recrutava matemáticas. A mesma coisa acontece, aliás, como também foi referido, na área da informática, da engenharia informática. Em Portugal, nos últimos 20 anos, a percentagem de mulheres que frequenta o ensino superior nesta área tem diminuído. Exatamente no princípio. Bom, eu estudo a área da informática desde os anos 80 e registro, de facto, um período inicial de expansão da microinformática, da informática pessoal, se quisermos, em que os gestores se recusavam a usar um computador, porque isso de teclar num teclado era uma atividade desvalorizada e associada ao feminino, porque elas é que eram as secretárias, etc., que trabalhavam com máquinas. Portanto, para além disso, consideravam, enfim, que estar a produzir textos em teclados era próprio para uma pessoal menor, digamos, e não para eles. Ora, isso tudo mudou, de facto, com a valorização destas atividades e a sua recompensa no mercado. Já agora só uma nota, peço desculpa por me precisar a alongar demais, mas quando dizemos que as raparigas se auto-excluem e escolhem, afinal, outras áreas que não aquelas que são melhor remuneradas no mercado, não podemos dizer que elas não sejam racionais, porque elas também sabem que, se calhar, naquelas áreas é onde vão obter maior recompensa e melhores oportunidades de trabalho e de sobrevivência também. Muito obrigada. Não sei se quererão comentar estes números ou se posso passar com uma pergunta. Penso que o que foi dito é muito importante. Se temos de 7 a 3% de mulheres que trabalham em informática. É uma pena, porque no futuro a possibilidade de trabalhar será nesse campo. Se as mulheres não estão presentes neste campo, terão menos oportunidades de trabalho e ser pagas como os homens. Isso é muito importante o que foi dito, porque o setor de informática é pouco representado pelas mulheres. As mulheres não estão representadas no informática. Uma última questão sobre informática, por exemplo. Um outro aspecto, como disse, é a investigação sobre mulheres. As vozes usadas nos computadores, nos telefones, são femininas. Mas Alessia, por exemplo, é uma criada na sua casa. Alessia, abra a janela, faça isso, faça outra coisa. Há um projeto pago pela Unesco para mudar as vozes dos aparelhos usados na tecnologia informática. Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar a Beecher Marianne se quererá fazer alguma pergunta, se faz favor. Merci. Obrigada.
Uma pequena pergunta para a Sylvie. Como você tem estatísticas bem afinadas, gostaria de saber se mulheres e homens, quando se inscrevem nas fileiras científicas, se vocês veem uma diferença em relação ao país de origem, da cultura do país de origem e a escolha de certas fileiras. Nós não temos estatísticas sobre origens e fileiras escolhidas. Como disse há pouco, a participação de estudantes estrangeiros inscritos em França, observamos que há paridade na África do Norte, 62% de mulheres oriundas da Europa fora da União Europeia, mas nos programas que administramos, podemos observar que para o programa Make It Again, iniciado pelo presidente da República Francesa em junho de 2017, observamos que em relação são programas onde chamamos candidatos e observamos que, a nível das candidaturas, temos, no pós-doutorado, 36% de mulheres que candidatam, mas, finalmente, dentre aqueles que são escolhidos e são só fileiras científicos, temos 40% de candidatas escolhidos. Os dossiês eram excelentes para as candidatas mulheres que postularam para participar desses programas. Para também dar a minha participação aos problemas de origem, mas aos problemas de origem social, conforme a classe socioprofissional dos progenitores, não temos a mesma tendência de se inscrever numa fileira ou noutra, e toda essa problemática, evidentemente, é interconectada. É a razão pela qual é bom falar de igualdade no plural, me parece. É uma problemática que foi examinada em Angers, o problema da interseccionalidade. Vemos que vários critérios, dentre eles o país de origem, ou a classe social, ou outros critérios que vão ter um papel preponderante na escolha da fileira, porque custa muito caro ter apoio para estudar matemática, e isso não é coisa fácil para todas as famílias. Para dar a minha opinião, porque eu mesma vivenciei, isso é uma experiência pessoal. Eu venho do Marrocos e é uma batalha para poder estudar e ir à universidade. Eu passei através de Campus France, por isso que essa plataforma me interessa muito, conheço de cor. Obrigada. Muito obrigada. Faltam 10 minutos, não sei se haverá alguém da assistência. Eu gostaria então de perguntar o que é que devemos fazer para se ultrapassar este conjunto de boas intenções e para que as coisas resultam mais na prática. Agora, como foi referido, para visto em algumas áreas até houve uma regressão no que diz respeito à participação das mulheres. A questão é como é que isso se ultrapassa? É introduzir cotas também nesta área? É, por exemplo, uma das questões que algumas cientistas me diziam, e o ano passado isso houve uma grande polémica nas redes sociais, que havia pessoas que demonstravam, quando iam candidatar-se a um projeto de investigação, se o orientador era homem, esses projetos eram preferidos em relação a outros que o orientador principal era uma mulher. E até se propunha que se fizesse uma seleção às cegas, ou seja, que os géneros não estivessem à partida nesses projetos e que esses projetos não tivessem o género da pessoa de quem é que era o investigador principal. Portanto, como é que isso seria uma medida para ultrapassar isso? Como é que se pode ultrapassar para ver mais consistência nestas intenções, digamos assim? E esta pergunta é para todas.
Posso dizer algo? Quando se fala de mudanças estruturais de 2022, ou seja, em 2022, todas as instituições que quiseram ser financiadas pela UE precisavam ter planos de igualdade de gêneros, ou seja, mostrar que a organização cuidava do equilíbrio entre gêneros e isso é claro, isso não é só uma intenção, precisava ser provado que havia um equilíbrio entre os líderes dos projetos, participações das mulheres nas publicações, e isso é muito importante. São mudanças muito importantes. Por quê? Ano passado, haviam esses planos, mas a partir desse ano, é totalmente, absolutamente necessário para respeitar isso para obter um financiamento. Isso precisa ser muito forte para ultrapassar essa distância e o objetivo é 2025. Vamos ver o que vai ocorrer nos próximos anos. Posso adicionar aqui alguns dados. Eu, por exemplo, acho também que ao nível da investigação há alguns cuidados que se deveria ter ao nível dos projetos de investigação. Nós vivemos, como a nossa colega referiu, numa sociedade cada vez mais digital, cada vez mais assente na análise de dados, e era muito relevante nós garantirmos que os projetos de investigação têm que, na sua gênese, apresentar dados que são dados iguais ou balanceados do ponto de vista de género. E eu vou concretizar, eu trabalho hoje em dia muito na área da saúde, é muito fácil eu encontrar conjuntos de dados sobre os quais nós estamos a trabalhar e que não há um balanceamento de género ou de sexo, o que faz com que depois os modelos de risco que nós estamos a desenvolver e que levamos, por exemplo, para os hospitais e que usamos depois na prática para cuidar pessoas, são modelos que são construídos em cima de dados que vêm com biases que são extremamente graves depois para os géneros ou as etnias que não estão representadas nesses modelos. Por isso eu acho que ao nível da investigação, não só ao nível das equipas, mas ao nível dos dados que estão a ser colecionados, tem que haver um cuidado redobrado se estamos a construir realmente uma sociedade cada vez mais digital, em que os sexos, as etnias estejam representadas e que se possa realmente construir software e ferramentas que consigam responder ou pelo menos perceber de igual modo todos os seres humanos que estão à sua frente. Eu gostaria que também respondesse a Stéphanie sobre esta questão, o que fazer, quais são as medidas? Não sei quais medidas podemos colocar em prática. O que sei é que temos que acompanhar de perto as medidas colocadas em prática. Trata-se de um caminho onde há falsas boas ideias. Por exemplo, eu tenho uma como professora de física. Em física, temos menos de 15% de mulheres professores e a paridade em todos os júris de tese, o que faz com que de maio a junho, inclusive dezembro, as mulheres não podem trabalhar, não têm tempo, então a intenção é positiva, mas o efeito é muito contrário ao que era desejado. É preciso tirar da cabeça ideias pré-concebidas, é preciso adotar medidas precisas, com objetivos precisos e acompanhá-los no tempo. Não acho que possamos dizer, desde agora, temos que ter 50% nos júris, que se chama uma população que conta só 10% de mulheres. Os objetivos têm que ser racionais e não permanecer fechados a uma constatação e achar que uma pequena melhora através de uma constatação é positiva. Muito obrigada. Muito obrigada. A Sylvie, gostaria de...
Oui, alors justement, voilà, essayer vraiment tentar de fato intervir a nível das escolas, sensibilizar as mulheres, as meninas, repetindo que podem tudo fazer, que todas as portas lhes são abertas, que todos os estudos levados a cabo, cada vez mais se observa, examina os números de paridade para estar vigilantes naquilo que se faz com números, estarmos cuidadosas com a análise e o exame que se faz dos números que se examina. Muito obrigada. Não sei se há espaço para mais uma pergunta da audiência. Não sei se alguém querá fazer uma última pergunta. Pronto, não acontecendo, vamos então terminar com este fórum. Vou começar por agradecer aos participantes e nesta altura vou começar da esquerda para a direita. Agradeço a Elbichir Marianne, também a Stéphanie Bonneau, a Ana Teresa Freitas e a Sylvie Roulatou. Excusez-moi pour la prononciação e merci bien. Desculpe a minha pronúncia. E espero que continuem os trabalhos e a trabalhar bem nesta matéria. Obrigado. Merci beaucoup à toutes les 5. Quant à nous, on vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour une table ronde autour des femmes et du numérique. Vamos entrar numa mesa redonda e mulheres e digital. Até daqui a pouco.